Assisti o anime de Yu Yu Hakusho há mais de 20 anos atrás, quando passava na Rede Manchete. Era o meu desenho favorito da época. Algumas de suas cenas deixaram lembranças muito marcantes. Foi uma produção que conquistou grande parte de toda uma geração. Assim, há alguns meses, comecei a assistir o primeiro episódio da série live action. Mas, para minha decepção, as mesmas cenas me pareceram bem xoxas, sem graça. Havia algo de bem errado ali. Aquilo me intrigou tanto que, transtornado, fui rever o primeiro episódio do anime para conferir se não era apenas uma nostalgia que me enganava. E nossa, o anime é muito melhor. Aquilo é uma obra-prima. Que episódio espetacular! Há detalhes psicológicos muito bem construídos e toda uma trama dramática desenvolvida sem você perceber. Até que, de repente, é despejada uma carga emocional muito grande. É perfeito. Já no live action, Yusuke tem a feição apática, sem personalidade, mas com atitudes de um bonzinho genérico. Salva o mais fraco, mas é injustiçado pelo sistema. Como pode um herói, de forma pública, ser o protetor dos mais fracos da escola e ainda assim ser um sujeito desprezado por todos? Como pode uma divindade não esperar altruísmo deste mesmo ser? A série não faz sentido. Já no anime, sua personalidade foge dos clichês. Vamos entender analisando passo a passo do episódio. Tudo começa com Yusuke no terraço da escola, ignorando o chamado de um professor orientador para conversar com ele em sua sala. Nosso protagonista já havia faltado muitas aulas. Era natural essa conversa. Por ser a responsável pela turma, a representante Keiko vai buscar o nosso prota no terraço. Mas este queria apenas um momento relaxante para degustar sua balinha sozinho. Para sua infelicidade, toda a sua paz vai embora quando o representante chega dando um sermão bem histérico. O chama de delinquente por matar a aula, alerta que ele irá repetir de ano e que deve responder o chamado do professor. Caso contrário, ela também leva a culpa por ser representante. Por tirar sua paz com um sermão petulante, Yusuke Urameshi responde com um desrespeito totalmente desmedido. Levanta a saia da menina e fala que a sua calcinha está suja. Repare que nosso herói despreza a autoridade do orientador da escola quando ignora o seu chamado e ainda executa assédio sexual na sua colega com a intenção de danos morais. Não foi à toa que ele disse que sua calcinha estava suja. Ele queria repeli-la de forma bruta. Assim, para fugir do orientador e relaxar, Urameshi vai para outro canto. No pátio escondido da escola, ele escuta dois colegas conversando. Um deles informa que roubou o dinheiro, intimidando outro aluno, dizendo que era primo de Yusuke. E ainda diz que o prota é fácil de enganar. De imediato, Yusuke Urameshi se prepara para espancá-lo. Mas o butico do figurante foi salvo com a chegada repentina de outro professor, que interpreta que Yusuke estava roubando o dinheiro deles. Para o bem do lugar, o professor sugere que Urameshi não volte mais para a escola. Diferente do live action, aqui, o nosso protagonista parte para a violência quando há difamação à sua pessoa. É um sujeito agressivo de pavio curto. Ele ainda desafia a autoridade quando responde ao professor que faz o que quer da vida. Cansado de todos os transtornos, Urameshi se encaminha para a saída e se prepara para finalmente degustar sua balinha, quando é surpreendido pelo Takenaka, o orientador, que lhe dá uma moca deixando sua bala cair. Esta bala é bastante simbólica. Representa o pequeno prazer e paz que o nosso prota tenta obter e não consegue. Seguindo com o desrespeito e deboche, nosso prota foge para casa. Na sua residência, sua mãe acabou de acordar, tarde. Visivelmente vemos que há algo de errado com ela. De imediato,
começa a explorar o garoto, ordenando que faça o seu café. Para finalizar, em um sermão, afirma que ao invés de ficar matando aula, é melhor ele largar de vez da escola, pois não é de graça. Esse está insatisfeito, arruma emprego, vagabundo. Vemos que Yusuke não possui uma família estruturada. E ao invés de incentivá-lo para o melhor futuro, sua mãe sugere que o adolescente siga o caminho mais barato para ela. Para o nosso prota, o dia no colégio lhe escalou aborrecimentos. Agora, o sermão pesado de sua mãe lhe atingiu níveis elevados de raiva. Caminhando pela rua, vemos em sua face a definição de perturbação. Em seu caminho, chutando latinhas, Urameshi se depara com Kuwabara, um colega que deseja ser estudante mais forte da escola. Assim, convoca mais uma vez Yusuke para um duelo. De forma totalmente desleal e surpresa, o nosso prota mete um socão na bifa do colega e o espanca até se sentir satisfeito. Revendo o episódio, foi uma surpresa muito grande notar que como faz bem ao nosso protagonista bater em alguém. Agora, seu humor é exibido em um largo sorriso. Ele está feliz. Se você parar para pensar, Yusuke Urameshi apresenta muitos sintomas de um sociopata. Falta de remorso ao espancar Kuwabara, alta irritabilidade e agressividade, relacionamentos superficiais, desrespeitos com as leis e as normas do colégio. Ele também é impulsivo, irresponsável e egoísta. Por ser apenas um adolescente, a psicologia encara que não se pode diagnosticá-lo como um sociopata. Pela sua idade, seu cérebro e personalidade ainda estão em formação, mas podemos suspeitar, com provas bastante contundentes, que ele possui o transtorno de conduta, uma condição que para muitos adolescentes antecede a sociopatia. E se você acha que esta colocação é exagerada, depois, Botan revela que o Yusuke até já roubou. Nosso protagonista é realmente um delinquente e seguia na direção de um dos caminhos mais deploráveis para a sociedade. Até que ele encontra uma criança jogando bola na calçada. Incoerente, como um responsável, ele dá esporro no moleque. Não se pode brincar ali, porque é perigoso. Depois, tenta alegrar a criança fazendo palhaçada. Ao ir embora, ele percebe que a criança volta a brincar na rua e um carro vem em sua direção. Em um ato heróico, ele pula, empurra a criança e a salva, mas é atropelado, sacrificando a própria vida. Morto, sua alma voa aos céus. A Shinigami aparece e revela que seu ato de bondade não é esperado por Deus. Esse ato inesperado faz sentido no anime. Por Yusuke não ser bom, ele não pode ir para o céu. E por ele não ser exatamente mal, ele não pode ir para o inferno. Então, é-lhe dada uma oportunidade de reviver e trabalhar como detetive espiritual. Por o nosso prota não ter nenhum vínculo afetivo com ninguém, ele recusa reviver, preferindo viver uma alma penada, vagando sozinho por aí. Urameshi parecia querer ficar sozinho, o tempo todo. Pensa até que será mais fácil para sua mãe não ter ele como despesa. A Shinigami Botan pede para ele dar a sua resposta final depois de seu velório. Mais tarde, no cair da noite, o velório começa. Olha a cara dessa mãe. Não lhe remete mais a cansaço do que tristeza? Talvez um choque repentino e agora ela não sabe como deve se comportar. O velório em volta está acontecendo e ela está desconectada da realidade, ignorando a todos. Mesmo rolando em poucos segundos de cena, bate um tremendo choque. É misterioso, angustiante. Do lado de fora, Yusuke observa seus colegas de classes felizes, como se sua morte fosse um motivo de alegria ou
irrelevante, mas é surpreendido com Keiko chorando hard. Ele não fazia ideia de seus sentimentos por ele. Antes, no início do episódio, ela revela para suas amigas que Yusuke às vezes é gente boa, desenvolvendo assim uma paixão platônica pelo bad boy solitário. Só agora, o nosso protagonista estava descobrindo esse sentimento. De repente, Kuwabara aparece no velório, fazendo um escândalo em fúrias, pedindo por mais uma revanche. Essa é uma das cenas dramáticas mais bem feitas que eu conheço em animes. A música emite um sentimento de surpresa de melancolia, contrastando com os gritos raivosos de Kuwabara. Aos poucos, a sua voz vai diminuindo, se transformando em um tom de choro, até cair uma lágrima. O seu colega também tinha sentimentos ocultos e profundos por Yusuke. Ouvia com admiração um adversário virtuoso que lhe trazia o objetivo de superá-lo. Agora, com sua morte, parte de sua vida perde sentido. Kuwabara não terá mais aquela pessoa a qual ele já lutou mais de 100 vezes. Os dois compartilhavam um prazer autêntico pela luta, uma característica rara. A voz do dublador japonês é impecável. É uma das atuações sonoras de choro mais marcantes que eu consigo me lembrar. Já me caiu lágrimas mais uma vez revendo essa cena. E se você acha que acabou, o professor orientador aparece no velório. Rezando, afirma que Yusuke morreu como um herói, mas que a morte é o fim de tudo. Nesta hora, a sua mãe desperta do choque, como se descobrisse que o seu filho não é apenas aquele vadio garoto problema. Caindo a ficha que ele não voltará mais, ela desaba em choro. Suas lágrimas e atuação também são muito impactantes. É impossível você não se comover um pouco com elas. No meio desse turbilhão de emoções, outra bela música é tocada. Entra o garotinho salvo do acidente. Ele é tão inocente que pensa que Yusuke está dormindo. Imita sua mãe rezando e pede para voltar quando ele acordar, pois o tio é muito engraçado. Em seu funeral, Yusuke descobre que existem pessoas que se importam profundamente com ele. Se surpreende e sensibiliza pelo choro genuíno das poucas pessoas que orbitavam sua vida. Experimenta a empatia, a qual já não fazia mais parte de sua vida. Aquele garoto delinquente, que se isolava com raiva do mundo, finalmente cria fortes conexões emocionais com pessoas. Agora, Yusuke tem motivos para reviver, decidindo assim se tornar um detetive espiritual. Togashi é um gênio. Aliás, parabéns a toda a produção desse anime. O episódio tem apenas 24 minutos. Toda a plot profunda acontece de forma dinâmica e rápida. Não há pausas para explicações. É um tema pesado, que assistimos com curiosidade e pescamos tudo inconscientemente por efeitos visuais e sonoros precisos. Por exemplo, no funeral, quando dois professores fazem uma conversa deplorável, deduzindo que Yusuke morreu por acidente, ao tentar empurrar a criança para a morte, ao ouvir tal absurdo, a alma do prota tenta gerar satisfações com eles. Sua mão tenta puxar o ombro do professor. No caminho, a mão de Takanaka surge ao sublime som chamativo, ultrapassando a mão do prota. O orientador condena a conversa dos professores de forma exemplar. Ele faz a justiça de forma correta. Esse exemplo da mão
mostra um certo alinhamento entre a bússola moral do prota com o orientador. Há um certo alinhamento até com as atitudes, mas o orientador não age de forma violenta desmedida. Ele é um exemplo. A cena é minúscula, mas todos nós entendemos. Depois, Takenaka, chorando, conversa com o corpo do prota, demonstrando seu remorso por ter falhado como seu orientador. Se ele conseguisse impedir Yosuke de matar Aula, sua morte teria sido evitada. Ele demonstra ao nosso prota que existem pessoas firmes e coerentes com seus princípios, que se esforçam de forma genuína. Em seguida, a participação da criança inocente também é proposital. Repare que o orientador falhou com Yosuke em colocá-lo no bom caminho, assim como Yusuke falhou quando tentou ensinar para a criança que não se deve jogar bola na rua perto dos carros. Catapimbas! Isso tudo estava lá. Olha que complexo é o ser humano. Talvez Yusuke possa perceber agora como pode ser difícil o trabalho dos adultos educar jovens como ele. Reviver e se tornar um detetive espiritual também pode ser visto como um amadurecimento para a vida adulta. Em aceitar mais os defeitos das pessoas ao invés de apenas julgá-las de forma isolada, distante. Vemos assim que o primeiro episódio de Yu Yu Hakusho é extremamente denso, rápido e dinâmico. Gostamos dele do início ao fim, ao mesmo tempo que consegue fazer a proeza de gostarmos ainda mais reassistindo pela segunda ou terceira vez, quando prestamos mais atenção aos detalhes. Pouquíssimas produções fazem isso com tanta maestria. Esse é um dos melhores primeiros episódios da história. Você conhece alguma outra produção que o primeiro episódio superou o do Yu Yu Hakusho? Se curtiu o vídeo, se inscreva no canal, curta e comente qual produção você gostaria de ouvir. Ficamos por aqui. Falou!